Senhor Jesus, em Tua preciosa presença estamos mais uma vez nessa noite reunidos aqui para compartilhar com seus filhos e filhas por uma porção da Tua tão preciosa e poderosa palavra. Guarda cada um de nós que estamos aqui compartilhando ideias e pensamentos a respeito da Sua palavra e também seus filhos e filhas que hão de ver e assistir e acompanhar esses pensamentos, essas palavras tecidas de acordo com a Sua poderosa palavra. Guarda nossas vidas e também daqueles que estarão nos ouvindo e cooperando, compartilhando esse grande projeto. Assim te pedimos, Senhor, e te agradecemos no poderoso nome de Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. A paz do Senhor. Começamos mais um EBD de cara a cara. Meu nome é Gerson Frazão. É com grande, imensa satisfação que eu tenho novamente aqui comigo o professor Samuel. Deus abençoe você, Samuel, por estar engajado nesse trabalho de estar fazendo os comentários das nossas lições, que de muito tem servido aos professores aos domingos, né? Amém. Pela manhã. É uma honra tê-lo aqui, Samuel. Amém, graças a Deus, muito obrigado, professor Gerson Frazão, e a todos vocês que nos acompanham. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez conversando com vocês ideias e pensamentos a respeito da palavra de Deus. É um prazer estar aqui mais uma vez junto com todos vocês. Amém, glória a Deus. E hoje, a lição de número 9, estamos aprendendo sobre a verdadeira sabedoria se manifesta na prática. Nosso textuário está no capítulo 3 de Tiago, no versículo 13, que diz: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Como verdade prática, o comentarista ele nos trouxe o seguinte pensamento: a verdadeira sabedoria não se manifesta na vida do crente através do discurso, mas das obras. E aqui, professor Samuel, mais uma vez, voltamos a falar de obras. Sim. Né? Vamos falar de sabedoria, e a verdadeira sabedoria, ela é manifesta através de obras. E eu gostaria que a gente já entrasse na lição que você extraiu para nós aqui. Vamos aprender bastante com os comentários aqui. Muito bom. Tiago, mais uma vez, com a sua prática, né? Ele se recusa em isolar a vida cristã de uma vida que não demonstre nada, que nós não possamos ver comportamentos dignos de uma pessoa salva. E Tiago não faz a distinção em nenhum dos seus 5 capítulos. Mais uma vez aqui, no capítulo de número 3 e verso 13, que estamos lendo e compartilhando aqui, vamos falar sim sobre essa questão da sabedoria, da sua parte prática e da forma como a gente percebe de fato que aquela pessoa ela é realmente sábia, segundo a palavra de Deus. O que é ser uma pessoa sábia e como essa sabedoria se manifesta é o objeto dessa aula, é o tema dessa aula que estaremos tratando aqui com vocês juntos, mais uma vez nessa aula. E a gente aqui está aprendendo com essa lição, professor Samuel, que muitos eles que tomam a palavra dentro de uma igreja, né, que são ministradores, são professores, e vêm com discursos, né, bonitos, o linguajar polido, aquela coisa rebuscada, né, aquela coisa bonita, certo de se ver. E um desavisado, vamos dizer assim, né, um público desavisado, ele vai julgar que aquela pessoa ela tem ali nele uma sabedoria. E muitas vezes a pessoa fala tão bem, expressa tão bem suas ideias, e para falar bem não tem que ser crente, não tem que ser cheio do Espírito Santo, não tem que fazer faculdade de teologia, não. Muitas pessoas que a gente conhece, a gente pode ver falando bem, expressando, articulando bem suas ideias, e vivemos um mundo de comunicação, de expressão de ideias, então isso é incentivado diariamente as pessoas a falar, a se expressar. E muitas vezes, como o professor Gerson colocou, a pessoa pode ouvir um discurso, uma palavra, uma expressão de motivos e pensar que está ouvindo uma palavra da parte de Deus. Eu não esqueço de uma vez que uma irmã falou assim: irmão Samuel, você tem que ouvir a pregação de tal pessoa. Tem que ouvir, é uma pregação mesmo, é cheia da palavra de Deus, tem que conhecer, vai lá ouvir porque é bênção tal. Eu fui lá ouvir aquela pregação. A pregação da pessoa era, na verdade, parecia até uma consulta psiquiatra. A pessoa realmente se expressava muito bem e trazia várias ideias alusivas a comportamentos psicológicos que eram muito úteis, sim, para a nossa vida prática e tudo, mas não era a palavra de Deus. Então, a igreja hoje, infelizmente, é muito triste dizer isso,
ela não consegue mais discernir a voz de Deus e não consegue separar o mensageiro da mensagem. Então, não consegue distinguir. Na Bíblia, temos um exemplo disso muito claro em Atos, quando eles começaram a ouvir Herodes pregando. Herodes preparou a sua melhor roupa, seu melhor discurso, sua melhor palavra e começou a se expressar perante a multidão, e só o povo de Deus, só gente de Israel, pessoas acostumadas a ouvir e conhecer a voz de Deus. Não era qualquer público. Não era qualquer um público, era um público que já conhecia a voz de Deus. Interessante, professor Gerson, que quando Herodes acabou aquele discurso, acabou de pregar, o povo estava assim, hipnotizados. E resumiram o discurso de Herodes dizendo uma frase, falava assim: voz de Deus. Misericórdia. Isso não é a voz de homem, isso é a voz de Deus. Herodes não tem que saber lá de Deus. Ouviu aquela palavra elogiosa e a Bíblia fala assim que ele não deu glória a Deus. E nem ia dar mesmo, o cara não tem conhecimento de Deus, não conhece Deus. Mas o chocante ali, a Bíblia fala que ele morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. É interessante que o povo ouviu o discurso dele e foi crente que estava ouvindo a voz de Deus. Quantas vezes hoje a pessoa não ouve um discurso, uma pregação e fala assim: foi Deus que falou, Deus bradou. Sim. Deus bradou, Deus falou, Deus estremeceu. E no fim não foi Deus que falou. Então, é essa preocupação de Tiago, essa exposição de sabedoria, quando é de Deus e quando não é. Então, vamos ver aqui o que na prática vai falar que a sabedoria de Deus, a sabedoria diabólica, enfim, vamos continuar falando aqui e entender um pouco mais sobre esse assunto tão importante, essas questões da sabedoria manifestada pelas obras. E o que eu vejo, Samuel, que tem muitos ministradores e que faz uso da palavra dentro da igreja, eles se julgam intelectuais, e a mensagem dele não contra aqui o formato de pregação, porque Deus tem suas multiformas de usar as pessoas, mas quando vai na verdade a gente vai olhar e vai ver que aquilo ali não está sendo a palavra de Deus sendo pregada mesmo, né? E a sabedoria ela não se mostra no discurso, né? O nosso primeiro tópico, né, vai falar da conduta pessoal. Demonstra-se a nossa sabedoria, se ela é divina ou se ela é diabólica. Professor Samuel, o que eu aprendo aqui? Sabe, eu não esqueço de uma vez, hoje, a geração de hoje, professor Gerson, nós, pregadores de hoje, é a geração que nunca foi tão fácil pregar quanto hoje. Certo. Gente, é muito fácil pregar. Desculpe os irmãos que pensam diferente disso, mas é muito fácil pregar, sabe? É muita informação para esse assunto que existe, ensinando tantas coisas, postura, como se comportar, até mesmo na frente de uma câmera. Então nunca foi tão fácil pregar. Não me esqueço de uma vez, quando o pastor Eude Martins, ele era diretor da editora Mundo Cristão na época, lançava aqui em Sorocaba uma Bíblia de estudos. Certo. E era a Bíblia Thompson, uma propaganda de graça aqui, mas é que faz parte da exposição, né? Aqueles comentários embaixo, tudo, enfim. Aí um irmão veio comentar para o pastor Eude Martins, diretor de uma editora de renome nacional e internacional também, e falou assim: pastor, agora ficou fácil pregar, porque tem a Bíblia ali, já está os temas, já está a exposição no rodapé, então agora ficou fácil, tá fácil pregar agora, pastor. Aí o pastor Eude Martins olhou para aquele irmão e falou assim: pois é, irmãos, agora nós temos mais tempo para orar. Aleluia. Precisava se matar agora tem tempo de orar. Mas parece que estamos orando menos também, né? Então, mas eu achei interessante. Temos mais tempos para orar agora do que tínhamos antes. Então, os pregadores e expositores da palavra de Deus, às vezes a gente fica preocupado com o que as pessoas vão pensar e acaba recheando a pregação com tantas informações, tantas palavras difíceis, que às vezes nem a gente sabe o que é, para tentar fazer o povo pensar que nós somos inteligentes, somos sábios. E diz que um irmão, eu aprendi essa história, ele estava pregando numa igreja, professor Gerson, e no meio da pregação ele usou a palavra transuminância. Misericórdia. E no meio da pregação ele pregou a transuminância e tudo. No meio acabou a pregação, tudo bem.
E tinha um irmão lá que ouvia a pregação dele, anotava tudo. Aprendi essa história numa escola de Obeiro, em Itapeva. Quando de repente aquele irmão que anotava a pregação foi perguntar para o pregador: pregador, com licença, eu estava aqui anotando a pregação que o senhor ministrava aqui, e o senhor pronunciou uma palavra que eu desconheço. A palavra é transuminância, e eu gostaria muito de saber o que essa palavra significa. Aí o irmão pregador falou assim: eu disse essa palavra? A palavra é transuminância. O senhor disse: eu disse? Meu irmão, o pregador falou, às vezes Jesus mandou falar umas coisas que nem eu sei o que significa. O cara estava inventando palavras para impressionar o público dele. Não existe a palavra, ele inventou lá, mas nem ele sabia o que aquela palavra significa. Então temos que tomar muito cuidado. Confundir, às vezes as pessoas lêem algumas coisas, imitam pregação, e que mais tem. Ou tem aqueles também que eu vi um exemplo, ele foi falar do nascimento do profeta Samuel. Sim. Ele começou lá na morte de José, finalzinho do livro de Gênesis. Olha, desnecessário, embora ele tenha bastante conteúdo, né? Mas tem coisa que prega a Bíblia, né, irmão? Prega a palavra. Às vezes esquece o nome, e às vezes a gente está ministrando e pode esquecer o nome de um profeta, de alguém. Isso é normal, irmão. Todo mundo é ser humano, entendeu? Sim. Mas muito cuidado com esse esquecer de nomes. Eu estava no culto há um tempo atrás, e o irmão que ministrava, ele estava falando que Daniel Berg e Guiomar Vitor tinham fundado a Assembleia de Deus. O irmão confundiu o Gunnar Wingren com o Guiomar Vitor. Então, esquecer o nome, não chuta nome, para não dar esses bola fora aí. Então, evita, diga os dos missionários, dos gravadores, mas para evitar de citar o nome e errar, e fica feio, né? Perfeito. Fica muito feio. Eu quase que tive um infarto atrás do Dudu. Não tem condição. Imagina Guiomar Vitor cantando o hino dela e vendendo livro com os missionários. Não tem condição. Não é no muito discurso, né? Não é. Então não tem nada a ver com discurso. Olha que interessante. Porque até então, e o pensamento dos gregos era também associar a sabedoria ao discurso. Sim. Não vem de lá os grandes oradores, Aristóteles, Platão, né, e tantos assim. Tanto que no costume lá dos gregos, a palavra que significava sabedoria e tinha tudo a ver com sabedoria era justamente o logos. Certo. A palavra. Então, a palavra, para os gregos, a maior expressão de sabedoria do ser humano era a palavra, sua forma de dizer, se expressar. Quer ver se alguém é sábio? Ouça seu discurso, né? A palavra dele vai dizer o quanto ele é sábio. Então, quando João escreve e fala assim, o Logos, a palavra se fez carne, aí já começa a mudar um pouco a situação, né? Então, Tiago vem e fala assim, não só a palavra, não só o discurso, mas a prática, a atitude, e já começa a tirar essa ideia de associar sabedoria a uma expressão, a um discurso tão somente. Não, praticidade. Olha que eles são, algumas pessoas são bem inteligentes na lição, são inteligentes, mas ao mesmo tempo são inaptas para para se relacionar com outras pessoas. Quanta gente inteligente por aí, PhD, doutor honoris em causa, né? Então, mas são pessoas que não têm são inaptas para se relacionar com outras pessoas, porque para lidar com outras pessoas, não basta somente essa inteligência ou discurso, é preciso a prática, a sabedoria prática, só falar não vai resolver. Né? Uhum. E o que a gente vê muito, professor Samuel, que tem homens aí pregando, ministrando, ensinando, que tem um conhecimento gigante, que você louva a Deus até pelo conteúdo, pelo conhecimento que aquela pessoa tem, pela inteligência, né, que aquela pessoa tem, mas quando a pessoa abre a boca para falar, para se relacionar, é um bruto, um mal educado, um sem educação, inacessível, né? Porque ali aquela soberba cresceu, veio para ele. Não, agora eu conheço, agora eu sei, agora eu não converso com fulano, não converso com ciclano, não me relaciono, não dou aula na escolinha dominical lá no meio do mato, não vou ministrar ali. Então, eu vejo aqui, Tiago, ele dizendo assim, olha, você é um bom pregador, você é um bom ensinador, então não basta simplesmente isso.
vai ser necessário que agora você provar nas suas obras que essa sabedoria que você tem, ela é divina. É isso mesmo. Né? É isso mesmo, exatamente isso. Inveja e facção, professor Samuel. O que a gente tem aqui para extrair de bom aqui nesse subtópico? Aqui já começamos a perceber a sabedoria, e aqui vai distinguir, né? Perfeito. A sabedoria divina e a sabedoria diabólica. Então, tem pessoas que são mesmo, maquinam a sua maldade, né? Para fazer o mal para alguém, elas raciocinam, pensam qual a melhor forma para prejudicar alguém, montam documentos, né? Enfim, para poder armar mesmo contra uma pessoa. Então, o diabo, ele é mesmo invejoso, né? Tudo que Deus faz, ele imita. Tudo que Deus faz, ele imita. Isso começou lá no céu, sempre foi assim. Então, mesmo a própria sabedoria, que é algo que Deus criou, o diabo também criou o seu genérico, né? E nem o genérico é até bom, né? Custa mais barato e ainda resolve o problema do doente. Mas aqui a gente tem que perceber a inveja. A pessoa que se diz sábia ou se diz inteligente, como que pode a pessoa ser sábia, segundo a palavra de Deus, e ter inveja quando um outro faz alguma coisa melhor que ele? Né? Como que posso eu dizer-se inteligente, dizer-se sábio perante Deus e me incomodar tanto quando vejo Deus abençoar meu irmão ou minha irmã? Né? E às vezes tem gente que não tem até medo de compartilhar ou falar que ele ganhou alguma coisa para não despertar a inveja dos outros, né? Porque que sabedoria que é essa, né? Que me causa tristeza ver alguém alguém melhor que eu, né? A sabedoria de Deus, ela quer ajudar o outro a desenvolver também, né? A Bíblia fala lá em Atos que na igreja primitiva, a igreja ela era tão sábia, tão cheia do Espírito Santo, que os irmãos eles tinham, eu penso assim, professor Gerson, eles tinham constrangimento de chegar num culto e ver alguém mais bem vestido do que ele. Eles tinham vergonha, porque diz a Bíblia assim que todas as coisas eles tinham em comum. Ninguém tinha mais que o outro, né? Se um vendia, ia lá e entregava o dinheiro lá para distribuir, porque eles queriam todos em comum. Então, não tinha essa coisa de inveja, de facção. Obviamente tinha um ou outro que tinha algum problema, mas não era um sentimento genérico da igreja. Aqui a lição coloca a inveja e facção como um sentimento um sentimento que denota a sabedoria maligna, né? Perfeito. Inveja maligna. Então, o que acontece na igreja hoje? Se alguém comprar a camisa igual a dele, ele troca de camisa. Não coloca mais naquela camisa, né? Se alguém, sei lá, chegou usando a mesma irmãs também, viu? Se alguma irmã colocou uma roupa igual a da outra, mulheres têm esse negócio, né? Não, ela me viu, não é possível, ela viu no shopping lá. Igual a minha, não uso mais. As mulheres não gostam disso, né? Não uso mais, nada disso. Então, isso é inveja. Lá no detalhe da lição, eu vou explicar a diferença de inveja e ciúme, né? Lá eu coloco mais sobre isso. E facção. O facção é isso. É o sentimento, parece um bandido mesmo, né? Uma espécie de traficante mesmo. Sim. E mesmo na igreja. Quem que é esse camarada? Que sabedoria que é essa? Ele é inteligente, ele tem sabedoria, ele fala com propriedade, ele entende o que fala, expressa bem suas ideias, mas é um sentimento faccioso, ele faz de tudo para dividir. Perfeito. Tudo que ele fala divide. Divide o grupo, né? Divide o ministério, divide a igreja, só para dividir. Eu já vi irmãos comentarem, professor Samuel, nesse sentido. Não vamos ajudar fulano de tal no departamento, porque ele está querendo fazer o nome dele nas nossas costas, está querendo crescer. Então, é facção, isso é facção. E a gente tem que, até mesmo diante de uma liderança, a gente tem que ter obras de mansidão. Né? E às vezes quer dividir, qual graça? Imagina dividir uma igreja, o cara rachar, sair, levar a gente com ele. Né? Enfim, é mesmo um sentimento maligno, porque o inimigo, a primeira facção foi ele que fez. Né? A primeira facção foi ele que fez. Mesmo. Então, esse sentimento de dividir, de sair, de dividir a igreja, se rebeliar contra pastor, contra a liderança, ofender a liderança. Mas eu não concordo com o meu pastor. E aí? O que você vai fazer? Né? Então, há maneiras inteligentes, adultas e espirituais de se manifestar um sentimento diferente, né?
Existe sim, a Bíblia mostra tudo isso. Não tem que ficar bajulando também, lá, ver se aparece uma funçãozinha, um cargozinho ali, mas há uma maneira inteligente de nós tratarmos com a nossa liderança, mesmo quando a gente discorda em algum ponto. É possível sim. Então, facção, ele quer dividir, ele quer rachar o grupo, ele quer dividir. Cuidado, viu? É um sentimento, sim, maligno, é uma marca de uma sabedoria maligna, que não provém da parte de Deus. Misericórdia. E detalhe que muito sabiamente o escritor o comentarista Eliezer de Lira, ele fala, né? Ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. O camarada que não andar enquadrado com o que está inserido nesses 5 capítulos aqui, professor Samuel, não tem uma vida cristã autêntica. Já não poderia ser membro da igreja que o pastor Tiago era o dirigente. Já teria grandes dificuldades, né? Para membrar-se ali. Tava complicado. Professor Samuel, aqui nós aprendemos que o sentimento de inveja e esse sentimento faccioso, ele é demoníaco. Essa Sim. sabedoria não é uma sabedoria que vem do alto, não é divina. Não é uma sabedoria que vem de Deus. E o que nós mais podemos aqui aprender em relação a esse tópico que vai ajudar o professor na lição dele? Nessa lição, está dizendo ali que sobre as pessoas que ministram com essa sabedoria diabólica, tudo, fala aqui que as informações podem ser até corretas e ortodoxas, mas a postura adotada pelo mestre lançará por terra ou não o discurso por ele proferido. Por que lançará por terra ou não? E por que então, a pessoa pode estar até com o discurso correto, está tudo correto, a teologia está correta, a administração correta, a parte ortodoxa está coerente, né? Tá tudo corretíssimo, mas o discurso dele a postura dele pode lançar por terra o discurso, ou não. Por que ou não? Porque daquele que estuda a palavra de Deus, a gente vai conseguindo, com o tempo, a gente começa a aprender a separar o mensageiro da mensagem, separar. Então, mesmo uma pessoa que pregue e fale alguma coisa coerente e dê um mau testemunho em alguma situação, a gente consegue ainda extrair alguma coisa boa, porque o que ele disse tem coerência, mas a gente não vai se deixar levar pela prática daquela pessoa. Perfeito. Então, por isso que ele fala que lança lá por terra ou não, porque tem na igreja pessoas mais maduras na fé, outros mais inexperientes, os neófitos. Então, para aquele que é neófito começando, ele fica escandalizado e fala: nossa, olha só que o irmão fez, que a irmã fez, olha, não vou mais, não quero mais fazer, né? Então, lança lá por terra, porque não vai gerar fruto na vida daquela pessoa. Certo. Na vida de outros que já tem essa maturidade, sim, mas a postura do ministrante é fundamental. Glória a Deus, e temos que dar exemplo. Muitas vezes eu costumo dizer que, principalmente, quem tem a palavra, e o professor Samuel, ele falou de uma forma muito sábia, a ideia, né, dos antepassados era que quem era sábio era aquele que detinha a palavra, né? Aquele que... Só que eu costumo dizer, quando eu leciono, professor Samuel, que o primeiro confrontado com aquilo que eu estou ensinando, com aquilo que eu estou lecionando, sou eu mesmo. Porque quem está me ouvindo, ele vai dizer: nossa, será que o Gerson realmente ele vive isso que ele está pregando? Ele faz realmente isso que ele está dizendo para eu fazer, me ensinando como uma verdade? Então é exatamente em relação a isso. Professor Samuel, a sabedoria do alto e sabedoria diabólica é o terceiro subtópico desse primeiro tópico aqui. O que nós vamos extrair aqui também? A lição coloca, isso é importante, a fonte da sabedoria é o temor ao Senhor, mediante nossa reverência e confiança depositada no Altíssimo. O próprio Deus concede-nos sabedoria para vivermos, mas olha agora, mas não podemos nos esquecer da falsa sabedoria, né? Agora, quando fala falsa sabedoria, não pense que é uma coisa do Paraguai. Desculpe os irmãos paraguaios, é uma expressão que usa-se no Brasil, né? Alguma coisa que não funciona direito. A sabedoria do mal, ela é uma falsa sabedoria, porque ela não é a sabedoria segundo a vontade de Deus. Mas quando diz falsa, não quer dizer que ela não é eficaz. Ela é falsa, mas ela tem um objetivo também.
quer desviar, né? Perfeito. Ele fala que o ladrão não vem senão roubar, matar, destruir. Então, quando fala que é uma sabedoria falsa, não pense que ela é ineficaz. Ela tem uma influência, ela tem um poder, então ela cumpre o papel dela. Então, muito cuidado. Não pensar, não vou ligar porque é uma sabedoria falsa, ela não tem efeito. Tem efeito sim, senão não era objeto da reflexão de Tiago. Então, muito cuidado. Não pense que é uma coisa que vem quebrada com defeito. A sabedoria diabólica, ela vem cheia de boas razões, de bons argumentos. Ou pense, irmãos, que foi que o diabo foi usar lá para tentar Jesus? Ele chegou lendo o quê? Lendo que livro? Chegou lendo gibi? Ele chegou recitando os textos inteiros, né? Tentou Jesus uma vez, faça essa pedra virar pão. Jesus falou assim, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a segunda tentação dele? Ele falou assim, então, né? Ele vai e tenta Jesus nas outras e citando a palavra de Deus. Perfeito. Ué, isso não está falando que é da palavra? Então ele foi usar a palavra. Jesus pediu isso. Então é isso que ele vai usar. Ele vai usar a própria palavra, porque está escrito. Está escrito, está escrito. Aí Jesus responde o quê? Mas também está escrito. Mas o mal, o inimigo também usa a própria palavra de Deus porque ele está buscando eficácia, mesmo para expor a sua falsa sabedoria. Perfeito, professor Samuel. E aí, o que a gente entende aqui é também que tem muitos que pode estar usando a própria palavra de Deus para estar fazendo ensinos errados dentro da congregação. Sim, exatamente. Dividindo o grupo, sim, fazendo rebelião no meio da igreja, sim, usando a própria sim, palavra de Deus. Mas e está cheio. E como é que eu faço para saber se essa sabedoria desse irmão parece tão sábio? Como que eu faço para saber se essa sabedoria dele aí, foi cheio do Espírito Santo, se foi o anjo Gabriel que apareceu, se foi Miguel que entrou com uma espada no quarto dele? O que eu faço para saber se essa palavra que ele está falando, se ela é mesmo, se é mesmo do céu ou não? É a arena da prática. Perfeito. Qual a prática? O que ele faz? Como ele se comporta, né? Então tudo isso aí é na prática que nós vamos ver, que aqui fala que é na arena da prática que a nossa conduta pessoal vai demonstrar o tipo de sabedoria que nós temos. E na prática não tem como negar, né? Como dizem direito, né? Em direito usa-se muito essa expressão, né? A prática vai mostrar um fato. Então, o que acontece ali? Então, contra fatos, diz ali. Não há argumentos, né? A prática daquela pessoa mostrou, por isso também vale na lei, quando os policiais pegam alguém para fazer uma geral, alguma coisa, não porque aquela pessoa tem cara de bandido, nem nada disso. Nisso a gente aprendia no exército, numa palestra que tivemos com um coronel, e ele falava isso. Não existe elemento suspeito. Não existe elemento suspeito. Um policial sabe disso. O que existe? Existe atitude suspeita. O policial está parado ali, vai fazer uma geral. Daqui a pouco eu faço, não põe a mim, não, eu não. Opa, é você que eu quero. Porque tua atitude é suspeita. O seu comportamento está dizendo alguma coisa, está escondendo alguma coisa aí. Então é a atitude. Isso, e na vida espiritual é a mesma coisa. E da forma quando o professor Samuel citou a área do direito, o juiz, ele não vai julgar pela carinha bonita ou pela carinha feia, ele vai julgar pelos fatos, por aquilo que foi levado aos autos do processo. Ele vai analisar o que está ali. E nós somos uma carta aberta, nossa vida é um livro aberto. E as nossas atitudes denunciam quem realmente somos, como pensamos, como agimos, qual é a fé que nós professamos. E Tiago está dizendo isso, né? Que a nossa fé ela está inteiramente ligada com as nossas obras. Sim, exatamente. Não adianta eu dizer que Deus é amor se eu não amo o meu próximo. Não adianta eu dizer que Deus perdoa se eu não perdoo. A nossa fé ela está interligada com as obras. Nessa situação a gente entende que as obras é ela que vai dizer quem é o Samuel, quem que é o Gerson. É aquilo que eu faço, é aquilo que eu falo. Eu estou falando, mas eu estou sendo confrontado com as minhas atitudes. Gerson, realmente você é assim? Realmente você faz assim? E as minhas obras é que vai realmente dizer aquilo que eu creio, aquilo que eu julgo dizer que é correto e aquilo que eu faço da interpretação da Bíblia, professor Samuel. Isso mesmo. Eu aprendo muito com o Tiago aqui. Sim. Eu
até faço uma confissão que esse trimestre foi um dos trimestres mais diferentes para mim como professor. Porque a essência, para mim, professor Samuel, a essência do Evangelho está inserida dentro dessa carta. Tiago, ele consegue extrair muitos ensinos de Jesus e ele traz aquilo. Jesus falou, eu não vim abolir a lei, mas eu te dou outros mandamentos. Amarás a Deus acima de todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. E a gente vê aqui muito nossa conduta em relação ao próximo. Tiago nos ensinando em relação a isso. E é prático, é muito prático. Os irmãos vejam, professor Gerson, quando Pedro negou Jesus. Aí Jesus dá uma outra chance para Pedro se restabelecer. Por isso que falamos sempre que o Evangelho é o Evangelho da segunda oportunidade. Aí Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? Pedro, eu te amo, Senhor. Jesus fala assim, apacenta as minhas ovelhas. De novo, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta. E por último, Pedro repete, eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas é interessante que quando Pedro fala eu te amo, Jesus não fala assim, é isso aí, gostei, belo discurso, tem que falar que me ama mesmo, é isso que eu gosto de ouvir as pessoas falar que me ama. Não! Jesus fala assim, tu me amas, Pedro? Amo, então apacenta, trabalha, mostra a obra, mostra o que você faz. Você me ama? Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Eu amo a Deus. Ama. Cadê você nas consagrações da igreja? Não, mas eu amo o Senhor e tal. O que você sabe na sua aula? Então não é coerente isso daí. Então, perfeito. É isso, que é prático. Você me ama? Então faz. Que todo mundo olhe, que teu vizinho olhe, que o meu chefe olhe para mim no meu trabalho, onde a gente estiver e veja, esse cara realmente ama a Deus, né? E a Bíblia fala em Provérbios assim, olha, sendo, pois, os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Alguém vai querer fazer uma maldade e vai falar assim, não, para, tá louco. Tá mexendo com... Rapaz, é crente lá, rapaz. Vamos ser certinho aí, né? Então é isso. Atitude, igreja do Senhor. Na prática. É muito lindo, professor Samuel. E o tópico 2, então, né, professor Samuel? Nós vamos entrar aqui, aonde ele diz aqui, onde prevalece a inveja e sentimento faccioso, prevalece também o mal. E aí eu já entendo aqui, que a palavra de Deus fala que a boca, ela fala aquilo que o coração está cheio. Então, professor Samuel, o problema não está no falar, o problema não está na boca, o problema está aqui dentro. Dentro do coração. E eu gosto daquela porção bíblica que, quando diz assim, se você tem que guardar alguma coisa, guarda o coração. Porque é dela que vai sair as saídas da vida. Sim. É ali que vai direcionar o seu caminho, que vai dizer para onde você vai seguir. Está dentro do coração, professor Samuel. O problema está aqui dentro. Daí a importância de enchermos nossa vida, nosso coração, com a presença de Deus. Né? É isso, para que nós possamos não é que não vamos mais pecar, né? Não. Cuidado, é que a gente vai ser mais cuidadoso, né? Tem um hino de Osés de Paula que fala assim, porém, o Senhor não esquece um pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. E a gente vai aprender com Davi, Salmo 51, Isso. com aquela linda melodia, com aquele lindo salmo. E aquele salmo, eu me apaixonei por aquele salmo, Sim. porque ele é tremendo. E ele lá no final ele fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor não quer sacrifício. Eu sei que o Senhor não se agrada com isso. O que o Senhor se agrada é um coração quebrantado. E não despreza. Num alto e sublime trono habito, diz o Senhor, né? E mas também com o coração contrito, aquele de coração quebrantado, né? Mas não tenho R$45 para pagar para entrar no templo de Salomão. Meta a cabeça. Tem um coração contrito? Tem um coração contrito? Não se preocupe, não pega esse dinheiro, leve a sua esposa pega um restaurante aí, dá para comer bem com esse dinheiro aí, enche a sua barriguinha, chega na sua casa, faça um culto. Você vê que delícia que vai ser, né? E não tem que pagar para isso aí, é um coração contrito, é isso que eu quero, disse o Senhor, né? E falando ainda de Davi, Samuel, professor Samuel, eu vejo que a oração dele, ele fala para Deus, né? Senhor, cria em mim um coração puro.
né? E muita gente, a gente entende que as saídas da vida está dentro do coração. A nossa boca, ela fala aquilo que está dentro do nosso coração. Então, se no nosso coração só sai maldade, se na nossa boca, né, perdão, só sai maldade, se na nossa boca só sai palavra de maldição, é porque o nosso coração está, ali o tópico está dizendo, onde prevalece a inveja, sentimento faccioso, prevalece o mal. Então, aquele coração está no maligno, né? Está no mal. Então, que façamos como Davi. Sim. Senhor, crê em mim, tenha misericórdia de mim. Sabe, irmãos, temos uma maldade no coração humano. Infelizmente, rede social, eu estava vendo essa semana aqui, irmãos na fé, gente que gosta de pregar, ensinadores, compartilhando a foto do jornalista que os rebeldes lá na região da Palestina arrancaram a cabeça dele. Edifica o que isso daí, irmãos? O que vai ajudar você colocar a foto de um rebelde arrancando a cabeça de um jornalista americano? Para que isso? Para que compartilhar uma maldade tão grande assim, né? Fale, mas não precisa expor esse tipo de pensamento, dessa forma, um vídeo desse sentido. Não edifica em nada. Professor Samuel, e aqui a gente aprende também, nesse segundo tópico, sobre esse subtópico, ele vai falar que a inveja e a facção instauram a desordem. Tem coisa aqui boa pra gente aqui, né? Tem sim. Embora já temos falado um pouco sobre isso na parte anterior, acrescenta aqui dizer que é um fato que existe. Existe hoje na igreja esse sentimento de inveja e sentimento faccioso. Não vamos nos enganar, na verdade. Não vamos se enganar, isso existe. Então, atualmente, muitos são os problemas dessa natureza em nossas igrejas. Então, está aqui na lição. Injustiças e perseguições ocorrem em nossas comunidades, até mesmo em nome de Deus, quando sabemos que o Senhor nada tem com tais atitudes. Então, irmãos, se existe isso na igreja, no grupo, no departamento, tal, tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Não pode deixar uma pessoa com esse tipo de comportamento invejoso ou faccioso tirar sempre vantagem ou proveito de alguma situação. Então, quem está na frente tem que tratar essas coisas, tem que ir para cima, encarar a situação e resolver. Essa é a questão. Não deixa isso aí frutificar ou criar raízes na igreja, porque o prejuízo é muito grande. E porque depois mesmo que uma hora ou outra isso vai precisar ter que ser tratado, e isso é uma bola de neve, né? A hora que o problema for tentar resolver, igual o câncer, né? Se ele não for detectado, se ele for detectado no começo, fica mais fácil o tratamento, né? Vai fazer, às vezes nem quimioterapia não precisa fazer e tal, né? Mas se for descoberto isso aí já no estado avançado, é drástico, né, professor? É drástico. E qualquer mal, mesmo físico, você descobrindo antes que existe, a gente já consegue tratar. Não pode deixar as coisas como estão. Não, vou ficar orando aqui. Não tem que ficar orando. Você tem que orar sempre. Mas não orar porque tem um problema, mas já tem que ter vida de oração. Perfeito. Mas procurar resolver, né? Não fazer que Daniel... Na Bíblia fala assim, e Daniel orava 3 vezes ao dia. Quando o rei colocou a lei que não podia mais orar, a Bíblia fala assim, e Daniel orava como costumava fazer. Ele não foi orar porque estava aprovado. Não, já era hábito dele, orar 3 vezes ao dia, era costume, já tinha vida de oração. Então pensamos do que, igreja? De liderança, de coragem para tratar, conversar e resolver esses sintomas de rebeldia que existem nas nossas comunidades, infelizmente. E porque senão como diz o tópico aqui, vira desordem, né? Exatamente, vira desordem. Vira desordem. Professor Samuel, maldades, obras perversas, né? Isso. Nessa questão, obras perversas, o autor se toma várias coisas que existem onde tem inveja. O invejoso não tem inveja do que você tem, né? Ele tem inveja de você, do que você é. E acredite, existem pessoas que têm inveja de pessoas menos poderosas que elas. Tem gente com poder, com autoridade, com nome e tal, que tem inveja do outro, que é mais simples que ele. Porque na simplicidade dele, talvez com menos dinheiro, ganhando menos muitas vezes,
O cara já tá na casa, já tá morando na casa dele, já tá com o carro ali, já tá ali aquela vida, aquele casamento estabilizado. Só Jesus sabe o custo, né, de manutenção desse casamento, quanto ele se renuncia, enfim. Então, é possível existir inveja de pessoas assim, que têm mais condições. Eu já vi esse tipo de inveja algumas vezes. Pessoas com muito mais condições têm inveja de pessoas simples, que não tem, talvez não tem o poder que a outra pessoa tem. Mas a inveja está no coração do homem. Não importa se a pessoa é muito rica ou tal. Às vezes a pessoa tem até fama e poder e fica admirando a vida de uma pessoa muito simples. Esses dias, não tem uma semana isso, professor Gerson, uma atriz de nome internacional chamada a cantora Madonna começou a perseguir no Instagram as publicações de um pescador aqui do Brasil. O cara chamado na Paraíba. O cara sentado num banco pescando, tomando cerveja, uma sunga preta, aquele peito tudo assim, e não sabe por quê. Ela só segue 34 pessoas do mundo inteiro, achou por bem de seguir ele. Eu sou do estilo dele, praia, aquela vida tranquila e tal. Enfim, o mulher tá lá em cima e ficou acompanhando ele. No fim, ficou os fãs dela, milhões de que vindo perseguir ele no Instagram. Quem é você? De onde você veio? O que você faz? Como que é seu nome? Ele falou, viu, eu não sei por que ela tá me seguindo, mas eu sou uma pessoa simples, tal. Mas o que você gosta de fazer? E os fãs começaram e tal. Aí daqui a pouco ele pegou, até brincou, falou assim, eu não vou entrar nisso, são assuntos pessoais. Ele fez uma média, né? No fim, uma diva pop seguindo ele, e no fim ele entrou em contato com a assessoria dela, Madonna Online aqui no Brasil, e ele pediu para ela parar de seguir ele no Instagram. Saiu no jornal Folha de São Paulo da semana passada, né? Não quer dizer, aí os motivos, ele falou assim, os fãs delas estão me... E usou uma expressão lá, que não vou usar aqui. Mas ele usou uma expressão. Os fãs dela estão me importunando aqui, me assediando. E ele parou. Quer dizer, é muito estranho uma pessoa lá do topo olhar para alguém aqui embaixo. E tem na Bíblia também assim. Mardoqueu, um cara tão poderoso do lado do rei lá, ficou com inveja do Mardoqueu. O cara é um estrangeiro ali. Pelo amor de Deus. Então, armou tudo, fez até uma forca lá para mandar matar o Mardoqueu, que ele não tinha nada e estava tão bem. Paz com Deus, tinha nome e tanta coisa boa para falar, e não tinha o poder que o parceiro do rei ali tinha. No fim, fez ali uma forca e falou, vou matar esse Mardoqueu aqui. E daí o rei, vasculhando os papéis lá, viu que tinha um benfeitor, né? Um benfeitor que tinha salvado a vida do rei e não tinha nome, não era famoso, não tinha DVD gravado, não tinha nada disso. No fim, perguntou para aquele serviçal, né? Aquele empregado do rei, falou, viu, o que eu posso fazer para o homem que eu me agrade? Ele falou, ele só pode ser ele. Ele falou assim, rei, é o seguinte, pega o melhor cavalo, prepara aí as coisas, tudo, e manda um empregado do Senhor ir na frente gritando para todo mundo, é assim que se faz com o homem. Que o coração de Deus se agrada, o rei se agrada. O rei falou, eu gostei da sua ideia, vai lá e faça isso aí com o Mardoqueu. Imagina, o invejoso é isso, só sai perdendo. O invejoso ele tem assim, vitórias parciais. Até parece que o invejoso está ganhando. Parece que ele está na frente, né? Certo. Parece, olha, eu ferrei o outro ali, agora eu estou bem aqui, né? Eu fiz o outro perder o nome dele, olha como eu agora estou aqui bem. Olha, eu difamei aquela pessoa e ela está ruim e eu estou bem. Será que está bem? Porque a verdade vem, né? A verdade vem e vão descobrir depois que aquela pessoa foi enganada, ela foi iludida e por aquela pessoa que... Então, cuidado, invejoso não tem futuro não, né? Em cima, professor Samuel, desse raciocínio que o senhor está expondo, a gente vê também aquele caso que eu já ouvi falar de pastores, né? Que viu aquele irmãozinho se despontando na escola bíblica dominical, irmãozinho porque não tem segredo, professor Samuel. Eu vi um comentário do pastor Antônio Gilberto e ele estava dizendo que ensinar é diferente de pregar. Isso.
né? Embora que os dois necessitam de oração, mas ele dizendo que ensinar precisa de muita mais oração, porque é um ensino árduo, né? É de muita responsabilidade. E então não tem segredo, é a pessoa estudar a Bíblia e oração. Estudar a Bíblia e oração. E aí existe aquela situação do pastor ver aquela, né, não é, a gente, é claro que não é todos, né, mas eu já vi casos assim, de o irmãozinho estar se despontando ali na escola bíblica dominical, dedicado, não falta uma escolinha bíblica, tem as ideias corretas ali dentro da palavra de Deus. Tesoura. Né? E vai lá e traz a tesoura, põe na geladeira. É o famoso tesourão gospel, né? Então põe na geladeira, porque começa a destacar, começa a pregar bem, inveja. Então se eu sou um pastor e eu sou invejoso, e tenho na minha igreja um membro que começa a pregar melhor do que eu, ensinar melhor do que eu fico com medo. Então o que eu pego? Escondo esse cara, põe na geladeira, então fica escondido ali. Porque isso aí a pessoa não tem confiança na chamada que ela mesma tem. Perfeito. Então, além de invejoso, ele não tem confiança no que Deus deu para ele, né? Quando a pessoa que é sábia, segundo o coração de Deus, o que ela mais gosta é de ver o outro crescer. Quando foram reclamar com o João Batista, falou: João, melhora esse discurso aí, contrata um assessor. Porque o cara chegou esses dias aqui, ó, chegou um rapaz da Galileia, ele está pregando e já está com mais membros que você. Já está com mais, a igreja dele o grupo dele está maior que o seu, João. Fica esperto. Já foram uns 10 dizimistas para lá. Foi tudo para a igreja dele. João falou assim, viu? Convém que ele cresça e que eu diminua. E essa expressão, convém que ele cresça e eu diminua, está incorreta. O correto ali no texto, professor Gerson, o que ele te dizer foi isso aqui. Convém que em crescendo ele, continue diminuindo eu. Essa é a ideia de João Batista. Porque se cresce, ele não parece uma coisa que, de repente, né? Não é bem assim não. Então, continue diminuindo, né? E o que é nosso, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é seu, ninguém vai tomar de você, sabe? Ainda que alguém tome, eu não queira te dar, na hora certa vai vir. Não tem como. Davi, quando matou o gigante de Golias, ele tinha direito à espada de Golias. Ele tinha direito à espada, é o espólio da guerra, é de Davi, foi ele que matou. E não deram para ele isso daí. Não deram, Davi não pegou a espada de Davi para ele, não. Essa espada ficou com um sacerdote. Lá na frente, quando Davi está escapando, fugindo de Saul, quando é lhe dada essa espada. Mas aí, meu irmão, Davi já está com um pouco mais de 25 anos, está pura nessa idade. Lá com Golias, ele tinha uns 15, 16. Quer dizer, muita coisa Deus não dá pra gente, porque se a gente receber, é muito pesada aquela espada. Davi ia encurvar, não ia conseguir carregar. Então o que é teu e o que é meu, ninguém vai tomar. Na hora, quando Deus perceber que você e eu, e para mim também, e para o senhor também, professor Gerson, quando Deus perceber que nós temos maturidade espiritual suficiente para receber aquela bênção e não se exaltar, ele vem e dá. Né? Ele vem dar, porque ele até queria batizar 30 com o Espírito Santo na sua última pregação, na minha última pregação, mas ele não faz porque você vai colocar foto no Instagram, vai dizer que você é o cara, ele vai colocar no Face, já vai querer aumentar seu cachê, e vai desce. O pregador aqui que pregou e foi 30, então Deus fala assim, deixa você batizar mesmo, vou batizar no domingo que vem, quando o irmão Zezinho, que fala tudo errado, estiver pregando aqui, eu batizo, para ninguém achar que foi o pregador, tá aqui, batizo sou eu mesmo. Então é assim que Deus faz. O que é nosso, não tem porque temos inveja de ninguém. De ninguém. E também não podemos alimentar a inveja. Para de querer saber quanto teu colega do trabalho ganha. Não é da sua conta, não é da minha conta, né? Às vezes chega ali o papel com o pagamento do colega da empresa, está lá o papel ali. Deixa eu ver lá. Não interessa saber. Eu não quero saber quanto que meu colega de trabalho ganha. Não quero saber, não é da nossa conta, quanto aquela pessoa ganha. Então, não alimentar essa, às vezes a gente fica alimentando, publica no Face as fotos lá, do seu carro novo, sua camisa nova, né, tudo, aí depois escreve no outro dia, tá cheio de invejoso na igreja. Aí a gente mesmo está alimentando, não tá vigiando. Esse sentimento, não está vigiando, não tem que falar essas coisas.
Amém, professor Samuel. Eu acredito que isso aqui serve de muito ensino. Sim. A gente só não encontra o caminho do céu se a gente não quiser, porque a palavra de Deus está aí para nós seguirmos ela e termos uma vida cristã autêntica. Né? Exatamente. Errais por não examinar a Escritura e não conhecer o poder de Deus. Professor Samuel, as qualidades da verdadeira sabedoria. Então, a sabedoria que é verdadeira, que vem de Deus, se qualificam. Tem suas qualidades. Tem. Quais são elas? A primeira qualidade de uma sabedoria que vem de Deus, olha o que fala aqui, que vem do alto, ela é pura. Olha. Pura. Não tem maldade nessa pessoa, né? Não tem nada que essa pessoa faça para prejudicar alguém. É pura. Tudo que é puro, aquela pessoa gosta, atrai a ela. Não tem nada que contamine. Você pode ouvir, você pode virar as costas e deixar. O pastor, quando tem um parceiro na igreja dele que tem essa sabedoria do alto, ele pode até descansar uns dias, né? Fala, não, preciso descansar com a minha família. E a igreja? Não, já conversei com o irmão fulano, ele vai atender lá o trabalho na minha ausência. Ah, mas será que... Fica tranquilo, é uma benção, né? Ele tem sabedoria do alto. Ah, mas tem um guarda-oferta lá também. Não se preocupe, o meu guarda-oferta, ele tem pureza, a sabedoria dele é pura, não tem problema nenhum aqui não, né? Não vai confiar na pessoa errada, né? Como alguns políticos fizeram, né? Teve um político famoso no Brasil que até quis confiar no outro, né? Um famoso aí, ó, vote, vou dizer o nome dele, vote no Pita. Se ele não for um bom prefeito, não precisa mais votar em mim. Sinto muito, cara. Você confiou no cara errado. Não deu um ano, já começou a vir escândalo no nome do Pita. E o pessoal continua votando nesse outro candidato, né? Ele tem uns eleitores cativos aí já. E mesmo quando ele fala para não votar, nem ele, até ele para não votar mais nele, o pessoal continua votando, né? Quase 1 milhão de votos em Sorocaba, em São Paulo ele tem já, só para ele. E ele pediu para não votarem mais nele, quer dizer, os eleitores, além de terem mau gosto, ainda são desobedientes, né? Desobedientes. É pura essa sabedoria. Ele foi confiar no cara errado. Ele tem que confiar na pessoa que tem a sabedoria de Deus, né? Cuidado, irmão. Na verdade, alguém fala assim, não pode confiar em ninguém. A Bíblia fala assim, maldito o homem que confia no homem. Cuidado, irmão, cuidado. Existem homens e mulheres dignos e dignas de confiança. Existe sim, eu conheço. Pessoas que são dignas de confiança, não tem malícia, não tem maldade. Pessoas puras nas suas palavras, nas suas ideias, nos seus pensamentos, na sua exposição. Às vezes sobe num púlpito para pregar, não arranca um glória a Deus da igreja. Alguém até, de novo. Meu Deus, né? Eu não aguento mais. O sermão fala bem assim, mas são pessoas de confiança, com o calo no joelho, né? Vida de oração com Deus. Então, quando a Bíblia fala assim, que maldito o homem que confia no homem, ela quer dizer assim, maldito o homem que confia em si mesmo. Próprio. A gente não pode confiar na gente mesmo. Às vezes a gente quer confiar na gente mesmo e acaba cometendo um erro. Eu sempre tive essa visão. Um excesso de autoconfiança, não podemos ter isso aí. Jesus falou assim, olha gente, vai ser assim, assim, assim. Pedro falou assim, não Senhor, aqui é Pedro, olha aqui ó, isso aqui é pescador, aqui é guerreiro, aqui não desisto nunca. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Aqui é Pedro, eu nunca vou negar o Senhor, jamais. Uma confiança nele mesmo que ele tinha, que foi o que causou a sua queda depois. Glória a Deus que Pedro foi restaurado pelo Senhor Jesus depois, mas não podemos confiar em si mesmo, é isso. Mas nós temos na igreja, aqui onde a gente estiver, sempre tem mulheres, homens e mulheres de Deus que são dignos de nossa confiança. Sempre tem. Qualquer igreja tem. Ah, mas irmão Samuel não conhece a minha igreja, teve um barraco lá esses dias, não conheço a tua igreja. Mas aonde estiver um grupo de pessoas que adoram a Deus, sempre tem alguém que busca o Senhor, conhece o Senhor e são dignos de confiança. E a prova desse versículo, professor Samuel, está no próprio salmista, o rei Davi. Ele quando disse assim, Senhor,
coloca um guarda na minha boca. Ele não confiava nele, não. Coloca um guarda aqui, porque é só assim. É só assim. E ele foi sincero. Foi sincero, Senhor. Meu ponto fraco é a minha língua. Senhor, meu ponto fraco é a minha língua. Daí vem aquela história dos irmãos que foram para o monte orar. 3 irmãos foram orar. Foram os 3 no monte. E lá estão orando, mistério, fogo puro, manto e tal, línguas estranhas. E acabou a oração, começaram a conversar um com o outro. Rapaz, eu sinto de confessar meu pecado para você. Vamos confessar A Bíblia fala que é para confessar um ao outro sua falha, seu pecado. E a gente vai orar um pelo outro em cima do pecado que o outro tem. Amém. Qual que é o seu pecado? Estão os 13 lá. Primeiro falou assim, rapaz, eu confesso para vocês que o meu pecado é mulher. Rapaz, eu mesmo quando estou num culto, eu estou lá, como sempre chega uma irmã, usando uma roupa diferente, eu fico olhando e é um ponto fraco meu. Eu estou confessando para vocês, estão aqui em oração, mas meu ponto fraco é esse. Ele falou assim, amém, então, vamos orar por isso aí, então, mas e o seu? Conta o seu agora, eu contei o meu. O meu pecado, o meu ponto fraco é dinheiro. Eu não posso ver dinheiro fácil que eu quero pegar. Eu superfaturo mesmo, eu sonego mesmo. E o ponto fraco que eu tenho, estou confessando para vocês aqui, meu ponto fraco é esse. O ponto fraco é dinheiro. Aí o outro, mas e o seu? O último falou assim, e o seu? Qual é o seu ponto fraco? O meu ponto fraco, rapaz, é que tudo que eu escuto alguém falar, eu saio espalhando para todo mundo. Mas então vamos orar primeiro por você, porque você é o pior aqui. Então primeiro aqui vamos orar por você. Então é isso. Vou correr contar para o pastor. Eu vou correr contar para todo mundo que vocês fazem de errado. Mas o salmista, ele foi muito Senhor, meu ponto fraco é minha língua, preciso de um guarda, me envia um anjo especial aí com uma espada de fogo, que a coisa corta, dá um jeito, mas eu não quero pecar na minha língua, na minha palavra, eu quero que a minha palavra, a minha língua, seja motivo de louvor, de exaltar, de glorificar o teu nome, quero te glorificar. Então ele reconheceu, e temos que ser assim também, qual que é o teu ponto fraco? Qual é o meu ponto fraco? É a língua? É na palavra? Não tem importância. Pede para o Senhor colocar um guarda, né? E lá está esse guarda, o Espírito Santo nos guardando, né? Fala, filho, olha, você vai falar. Olha o palavrão que você vai dizer. Isso aí não é de Deus, não. Então, esse guarda nos ajudando aí, nos ajudando a guardar a nossa língua e pedindo sabedoria para o Senhor, né? Para nos ensinar a guardar a palavra dele. Aleluia. E essa sabedoria, então, é uma sabedoria pura, pura, né? Essa primeira marca dele é isso, pura. Né? E a palavra grega aqui para puro é agnos, né? Que significa sagrado, casto, sem mancha. Ainda que alguém queira encontrar um problema ali, mas rapaz, tem certeza? Foi fulano lá, rapaz, tem certeza? Rapaz, é uma bênção. Lembra de José na casa de Potifar? A mulher falou, meu marido, olha, o cara tentou me agarrar aqui, esse moço que o senhor colocou aqui tentou me agarrar, e foi lá com a roupa rasgada com o marido dela e tudo. Pela lei egípcia, o que o maridão tinha que fazer? Matar o cara. Porque José, abre aspas, mexeu com a esposa de Potifar, um dos homens mais poderosos do Egito. Qual que é a regra? Matar. Quem já assistiu o filme A Múmia, viu o que acontece com quem mexe com a mulher do faraó, alguém poderoso. No filme, embora sendo uma ficção, mostra uma punição que era comum para aquele que mexeu com a mulher do homem poderoso. Mas o que Potifar fez? Aprendi com o nosso pastor presidente, pastor Osmar José da Silva. Por que Potifar não mandou matar José? Ele tinha que matar, professor. Perfeito. Era essa a regra. E Potifar não matou José. Por quê? Professor, pastor Osmar responde. Ele conhecia a mulher dele. Ele sabia que a mulher dele não era uma mulher casta, não era uma mulher que merecia confiança. Preferiu mandar prender o José. Não era digna de confiança. Não era pura, não trazia pureza nas palavras dela. Professor Samuel, e aqui ele diz aqui, mais 7 características. Não para por aí. Não para. É uma avalanche. A sabedoria de Deus, uma pessoa sábia, é uma avalanche. E é uma avalanche de coisas boas, né? Pensa. Quando você pensa que a pessoa ela é só pura, quando você pensa que ela é só uma pessoa sagrada, uma pessoa sem mancha, você já percebe que ela é também uma pessoa paciente, né? Paciente. Depois fala assim, pessoa moderada,
Olha, sabedoria do alto, moderada. O que é a pessoa moderada? Ela não é radical. Não pode de jeito nenhum. Cuidado. Vamos ser moderados em muitas coisas. Não podemos ser radicais, ferrenhos, né? Até com alguns costumes que a gente tem, né? A pessoa citou Jesus ontem, citou Jesus ontem à noite. O irmão quer que ela venha domingo de manhã no carro com terno e gravata. Calma, meu irmão, calma. Vamos ser moderados, vamos com calma, né? Eu lembro quando eu era criancinha, eu criava pombos no quintal da minha casa, morávamos aqui na região da Pirelli, em Sorocaba, e a pomba tem uma pena muito bonita, mas é com o tempo, irmão. Quando ela nasce, é horrível, tudo pelada, né? Aquelas penas nem tem ainda, só aqueles canudinhos assim. Que dá. Feia, é muito feia. Então, mas com o tempo ela vai aprendendo, né? E vai tendo habilidade, fica bonito. Então, paciência aí, seja moderado. Conciliação, olha aí. Sabedoria do alto. A pessoa que tem sabedoria do alto, ela sempre quer conciliar. E tem tanta gente inconciliável. Ela tenta de todo jeito, professor Gerson. Ela não quer perder, ela quer conciliar, ela quer trazer. Lembra de Jesus com Pedro? Quando Pedro fez aquela coisa errada, Jesus falou assim, Pedro pecou, irmão, no mesmo nível que Judas pecou. No mesmo nível. O pecado de Pedro merecia a mesma punição que a de Judas, né? O negócio é que Pedro ele se arrependeu e aceitou a correção de Jesus. É como Jesus falou assim, esse não vou perder. E foi atrás, ficou 40 dias aqui ainda. Eu fui aconselhar uma pessoa a se reconciliar com uma outra pessoa. Ela me pediu opinião, falou, Gerson, o que eu... Falei, você tem que pedir perdão, a Bíblia fala que se você só saber que tem um irmão contra você, você tem que ir lá, deixa a sua oferta no altar e se reconcilia com ela e depois você vem, volta e adora, né? Porque essa adoração não vai chegar ao trono da graça porque você está com um problema com o seu irmão. E aí ela falou, tá bom, me fez a pergunta pelo WhatsApp, professor Samuel. Aí ela voltou, pronto, feito. Eu falei, feito o quê? Eu já pedi perdão para ela. Eu falei, amém. Então você foi lá, você abraçou ela? Não, eu mandei pelo WhatsApp. Agora viu? Agora os cristãos modernos, tudo perdão pelo WhatsApp. Eu acho interessante, eu recebi algumas ofensas em público no Face de alguns irmãos. Meu problema é só os crentes, tá? Não recebo ofensa de católico, não recebo ofensa de budista, de macumbeiros. Não, desse eu recebo só palavras elogiosas. Mas dos crentes, quando eu recebo uma palavra negativa, os pedidos de desculpa vêm tudo em box. Tudo em box. Eu tenho uma lista enorme de pedidos de desculpa, tudo em box. Ninguém... Por que não põe em público também o pedido, né? Quer dizer, é pessoal, é o calor humano, é junto, tu e ele só. E não pode terceirizar por um meio eletrônico os pedidos de desculpa. E eu disse a ela, né, professor Samuel, só para concluir aqui, ela falou assim, eu falei, você pediu perdão para ela? Pedi. Eu falei, amém. Então a hora que você encontrar com ela pessoalmente, agora você dá um abraço nela. Isso. E tal. Ai, irmão Gerson, eu não vou conseguir fazer isso. Uhum. Eu falei, irmão, mas que perdão que é esse? Que arrependimento que tá aí? É o perdão de Davi. Davi perdoou Absalão. Absalão, você está perdoado, tá? Ai, pai, estou perdoado, tô. A partir de agora você mora nessa casa aqui, fica lá e não apareça no palácio. É um perdão político, né? Porque Davi morreu, nunca mais conversou com o filho dele. O último salmo que tem na Bíblia escrito por causa de Absalão é o Salmo 2 na Bíblia, onde Davi fala assim, Senhor, quebra o queixo, fere o queixo e quebra os dentes. Foi a oração de Davi para o filho dele, parece que é o Salmo 2 ou 3. É um desses dois salmos. Não erro isso aí. É um desses dois salmos. E ele fala bem assim. Então ele perdoou o Absalão. Mas olha, fica aí. E ficou morando no puxadinho lá. Da casa. Mas perdoou, mas ficou morando separado. Então não há reconciliação aqui, né, professor? Não há reconciliação. O que mais aqui? Olha quanta coisa. Moderação, conciliação. Paciência, moderação, conciliação. Misericórdia. Misericórdia. Imagine. A pessoa sabe que não quer prejudicar ninguém. Uma pessoa que tem sabedoria de Deus, meu irmão, não parte para cima. Ou partir para as vias de fato. Não. Eu vou na goela. Não vou, eu vou no pescoço. Eu me batizei em água, mas a minha mão foi para fora. Você não me batizou nunca, meu irmão. Misericórdia. Procura o seu pastor urgente e fala, eu não fui batizado em água. Você não foi batizado, entendeu? Esse negócio de falar que foi batizado, mas a mão ficou para fora, você não foi batizado, né? Misericórdia.
bons frutos. Imparcialidade. Ele não vai ficar só puxando a sardinha para um lado. Ele é imparcial, né? Imparcial. E que mais? E verdade. Aleluia. Eita, coisa boa. Ele fala a verdade, meu irmão. Isso aqui ele fecha com esse aqui. Ele fala a verdade. Não é mentiroso. Não há engano nas palavras. Não há engano. Eu acho interessante, professor Gerson. João Batista, ele foi um pregador que ele não ninguém chamaria João Batista para pregar no congresso hoje. João Batista não era badalado, né? Ele não fazia parte do mundo, ele não teria um fã-clube em nome dele. E para piorar o cartel do João Batista, em meio a tantos pregadores de hoje, João Batista não tem nenhum milagre na sua lista. Não tem nenhum milagre na lista do histórico, na biografia de João Batista. Se você fosse ler a biografia dele, na seção milagres, não teríamos nenhum milagre de João Batista para contar. A Bíblia fala assim que João nunca fez milagre algum, né? Não tem nenhum, nem dor de dente, meu irmão, mas nem dor de cabeça. Se alguém fosse orar para João curar dor de cabeça, não tem nenhum milagre de João Batista. Tem só uma coisa de João Batista que eu considero isso um grande milagre. Eu penso isso que é um grande milagre. A Bíblia fala assim, quando Jesus chegou numa região aonde João Batista havia pregado, a Bíblia fala assim que as pessoas vinham falar sobre João Batista com Jesus. Isso está no capítulo 10 ou 11 de João mesmo. Mas, claro, o outro João. Então ali as pessoas falavam assim, Senhor, João Batista passou por aqui pregando, mas olha, nunca João fez milagre algum. Só que tem uma coisa. Ai, meu Deus. Eu acho isso lindo, professor Gerson. E quem dera aí fosse isso que dissessem da igreja, de todos os nossos pastores, de todos os membros, de todos os líderes, de todos os liderados, de todos os pregadores da televisão, de todo. Jesus, olha, João nunca fez milagre algum. Só que tem uma coisa. Tudo que João Batista falava a respeito de Jesus era verdade. Ele não mentia para ninguém. Tudo que ele falava era verdade. Igreja, eu queria encerrar esse comentário com essa palavra. É desse milagre que o mundo carece ver na igreja de Jesus. O milagre de olhar para mim, de olhar para você e ver em nós pessoas que não são badaladas, não está na lista dos Gideões, talvez, do ano tal, não está no topo, na crista da onda, mas são pessoas que falam a verdade, são verdadeiras. Este é o milagre que a igreja precisa apresentar, mostrar para o mundo hoje. É com esse comentário que eu queria encerrar esse texto tão profundo. Sejamos verdadeiros, em nome de Jesus. Maravilha, professor Samuel. Nós aprendemos uma lição maravilhosa essa aula. E a sabedoria verdadeira, né? A sabedoria de Deus, ela se demonstra nas nossas práticas, conforme as nossas boas obras. É uma lição que acaba até sendo redundante, até repetitiva, sim, né? Mas são grandes verdades para nós aqui, como professor, para você como aluno que tem acompanhado essa sequência de estudos. Eu desejo que você ore a Deus, tenha um bom preparo da sua lição e que Deus possa guiá-lo na sua escola bíblica dominical, que você possa extrair de uma forma perfeita esses ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. Que Deus abençoe a sua vida.